Bora lá, meu povo! Empate amargo na Colômbia. Pikachu perde 3 chances de matar o jogo. Dylan Borreiro não dá. Jornalista detona Caleb. Fortaleza precisa de reforços de qualidade e encerramento de ciclos na janela do meio do ano. Polêmicas com o Sport e com o Colo-Colo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Ontem à noite o Fortaleza até começou ganhando, mas na madrugada de hoje sofreu o empate para a equipe do Bucaramanga, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Antes da gente trazer as notícias sobre este vídeo e muito mais, aquele convitezinho de lei, claro, para você se inscrever no nosso canal. Agora, caso você já seja inscrito, por gentileza, copia o link que fica aqui em cima, ó, na barra de endereço do seu navegador. Manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera para conhecer o nosso trabalho. Vídeo todo dia às 5h30 da manhã, live todo dia às 18h15. Inclusive, o link da live de hoje já está criado e você já pode ativar o lembrete. Qualquer coisa, a gente volta para mais uma live ali por volta de meio-dia, 1h da tarde, ou algum vídeo novo a mais para trazer informações e um debate bacana com vocês, beleza? Bom, vamos agora com muita calma, porque eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo longo. Mais um, né? A gente tá trazendo muitos vídeos longos aí pra vocês, mas é porque tem muita informação e eu não acho pertinente dividir esse vídeo em dois. Qualquer coisa, a gente traz aí um segundo vídeo com outra temática, beleza? Mas vamos começar trazendo uma imagem bem complicada para você assimilar. O Fortaleza ontem ficou no empate em 1-1 com a equipe do Bucaramanga lá na Colômbia e o Leão não vence há 6 partidas, meus amigos. Tá difícil, né? Levando em consideração o jogo contra o Colo-Colo que não teve resultado, são aí 6 jogos sem ganhar. O Leão tem apenas uma vitória nas últimas 11 partidas e foi aquela vitória na estreia do Brasileirão contra a equipe do Fluminense. Galera, é até difícil dizer, mas até quando essa má fase vai? É difícil a gente tentar ter paciência, é difícil negociar paciência com o torcedor. Acho que a única coisa que pode dar paciência ao torcedor é o resultado positivo. E mesmo que o time esteja tendo uma ligeira melhora, e até acho que no jogo de ontem foi bem, tá? Acho que fez uma partida ok dentro das suas limitações e suas falhas e suas qualidades, contra uma equipe que não é nada daquilo que a gente imaginou após vencer o Racing fora de casa e empatar com o Colo-Colo em casa após estar ganhando por 3-1. O Fortaleza ontem poderia ter saído vencedor, mas falhou, desperdiçou chances inacreditáveis e levou o empate. Futebol é isso, galera. Futebol é bola na rede e a bola pune, né? Quem não faz, leva. Esse ditado aí é um dos ditados mais famosos aí da história do futebol. Análise: empate amargo do Fortaleza pela Libertadores está na conta dos gols perdidos. Aí vai começar a chuva de críticas ao Pikachu. Leão desperdiça oportunidades claras na etapa final, não faz e toma gol de pênalti no fim. O Fortaleza saiu da Colômbia com um empate amargo em 1-1 contra o Bucaramanga. O Tricolor até fez um jogo correto, bem postado na defesa em grande parte da partida, mas pecou pelas chances perdidas na etapa final. E ao ter as desperdiçado, foi castigado com um gol de pênalti aos 43 do segundo tempo. O Leão já era melhor até sair na frente com o gol de Davidson em rebote,
da cobrança de pênalti que ele perdeu. Na etapa final, o time cearense se postou bem na defesa e segurou o Bucaramanga, que mostrou pouco repertório ofensivo, fechando bem os espaços. O Fortaleza só permitiu cruzamentos na área e sua defesa cortou a maioria dos cruzamentos. E quando o Bucaramanga deu generosos espaços na defesa, seja por erros de passe ou saídas desesperadas ao ataque, o Fortaleza não aproveitou. E não se pode desperdiçar chances claras de gol, principalmente fora de casa na Libertadores. Pikachu perdeu 2 e Breno Lopes 1. E eu vou acrescentar uma terceira chance aqui na conta do Pikachu, fora a bola na trave e o outro chute que ele perdeu, que a bola raspou ali a trave, né? Bateu na rede pelo lado de fora. Ele teve uma chance com o goleiro fora do gol de tocar para dentro da área e alguém que estava dentro da área marcar o gol aberto. E ele desperdiçou. Então não dá, né, Pikachu? Tá difícil demais, o Pikachu não tá fazendo uma boa temporada, galera. Eu sei que ele tem crédito por ter sido decisivo, até jogando mal em temporadas passadas, mas não dá. O Pikachu não entrou na temporada ainda, infelizmente. E o Dylan Borreiro? Pelo amor de Deus, o que faz Dylan Borreiro no Fortaleza? Chega, esse cara não vai vingar no Fortaleza, desculpa, mas não dá, Dylan Borreiro não dá. Pikachu é outro que se não se cuidar também... Meus amigos, tá complicado, tá? É um jogador que já tá há algumas temporadas no Fortaleza e, infelizmente, não consegue mais acertar nada. E a gente não pode esperar ele fazer um gol aqui e acolá. E outro que chegou, que é o Borreiro, e não agrega em absolutamente nada. Qual o motivo do Vojvoda ter colocado Dylan Borreiro? Me digam. É porque ele tava jogando em casa, na Colômbia? Me ajude, pô. Luca Priol pedindo passagem, outras opções melhores. O Breno Lopes até entrou bem, mas Dylan Borreiro... galera, por quê? Por que Dylan Borreiro? Coisas inexplicáveis. A vitória fora de casa deixaria o Fortaleza em boa situação no grupo, se recuperando da derrota em casa para o Racing, pelos 2 jogos em casa contra o Colo-Colo e Bucaramanga. Levando só um ponto na bagagem, terá que vencer os 2 jogos em casa, esperar a decisão da Conmebol quanto ao jogo cancelado contra o Colo-Colo. A entidade já devia ter definido a situação e tentar chegar vivo na última rodada contra o Racing, jogando fora de casa. Essa é a análise da mídia e eu também dei um pitaco aí do que eu achei, tá? Vamos ouvir aqui o Fernando Graziani e também o Renato Manso, que eles fizeram uma resenha bacana sobre a opinião deles do jogo, tá? Vamos ouvir aqui primeiro aqui o Graziani. Empate cruel ou não do Fortaleza contra o Bucaramanga, Libertadores, terceira rodada, 1-1 lá na Colômbia. O Fortaleza abriu o placar com o Davidson, pegou o rebote do pênalti que ele mesmo bateu mal, mas conferiu, e depois o Tricolor conseguiu fazer um ótimo primeiro tempo, defensivamente, o trio de zagueiros foi muito bem, o Tinga, o Davi Luiz e o Mancha controlaram bem o jogo, meio campo do Fortaleza marcou bem e impediu os ataques do Bucaramanga, que só cruzava, mas sem sucesso. Na segunda etapa, o time da casa pressionou um pouco mais, só que o Fortaleza teve 2 chances claríssimas para definir o jogo, e o Pikachu, que entrou na segunda etapa, não foi feliz, perdeu 2 gols incríveis, poderia ter feito 2-0 ali tranquilamente. No finalzinho do jogo, pênalti para o Bucaramanga, o Pons acabou batendo, a bola entrou, o VAR confirmou que a bola entrou, tinha batido na trave antes, e por muito pouco o Bucaramanga não vira o jogo. Por isso que no começo do vídeo eu falei, empate cruel, porque tomou um gol no finalzinho, mas poderia ter sido derrota, como poderia ter sido vitória também, se o Pikachu não tivesse perdido os 2 gols. Mas foi um jogo em que o Fortaleza foi muito competitivo e agora é olhar para as próximas partidas. E é isso. Sábado tem um esporte, já tem polêmica rolando por conta de torcida, mas antes de eu trazer esse assunto, o Renato Manso também, através do Futebolês, emitiu a opinião dele. Vamos escutar. Se alguém perguntasse antes do jogo se o empate era um bom ou mau resultado, a resposta que eu diria era: trazer um ponto da Colômbia é muito bom para o contexto atual do Fortaleza e da competição em si da própria equipe colombiana. Porém, pelo que foi o jogo, dava para o Fortaleza ter voltado com resultado positivo. Não só porque ganhava até os 44 do segundo tempo, mas porque teve a chance de ampliar o marcador algumas vezes no segundo tempo. E faltou força ofensiva ao time de Juan Pablo Vojvoda para segurar a bola mais para frente, para não atrair tanto a equipe do Bucaramanga, que não fez um grande jogo, que não foi uma equipe tão incisiva, apesar de ter jogadas pelos lados e ficar colocando aquela bola na área e a defesa do Fortaleza praticamente cortar a boa parte delas. O fato é que, sem conseguir prender a bola lá na frente ou sem conseguir ser letal,
o Fortaleza deu a oportunidade do Bucaramanga crescer no jogo e chegar até ao empate através da penalidade com o Luciano Ponce. Fortaleza fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, no segundo tempo baixou a guarda e permitiu o empate. Um ponto que deve ser visto com olhar positivo a longo prazo, mas a curto prazo fica a sensação de 2 pontos que ficaram pelo caminho. É isso. Você tem que colocar numa balança, galera. O que é que tem que ser levado em consideração? Aqui eu vou colocar aspas grandes, tá? O futebol minimamente bem jogado do Fortaleza ontem, que, vamos combinar, até jogou bem, tá? Não vamos também dizer que foi tudo uma desgraça, porque não foi. Ou o resultado. Então, o torcedor vai ter que ter equilíbrio aí, tentar buscar um equilíbrio entre o resultado e o futebol que melhorou, digamos assim, comparado à desgraça que estava o começo da temporada. O técnico Juan Pablo Vojvoda se manifestou após a partida e meteu a seguinte aspa: recebemos um empate com um sabor amargo porque faltava muito pouco para terminar. Tivemos transições com opções muito claras. Estamos num momento em que temos que continuar lutando, em que temos que continuar acreditando que esse time sabe jogar fora de casa, mas não faltou efetividade fora de casa para encontrar o gol com os espaços que, bom, nós soubemos aproveitar, mas não fomos eficientes naquele toque final, disse o técnico após o confronto. Quem também conversou sobre o jogo foi o volante Paulo Fernandes. Abre aspas, creio que fizemos uma boa partida no geral. Não estávamos sofrendo, é uma lástima porque tivemos oportunidades para matar o jogo. É um ponto que tivemos que fazer valer em casa. O grupo está totalmente em aberto, não sabemos o que vai acontecer, como já disse e vou repetir. Temos que fazer valer esse ponto no Brasil, é fazer as coisas bem e tentar somar o máximo de pontos possíveis, disse o Paulo Fernandes, que fez uma boa partida ontem, tá? Na minha opinião. Aí começam mais problemas, lesões, tá? O Martínez agora entrou no DM, um dos melhores jogadores do Fortaleza, infelizmente agora tá no DM, então tem Brites, Marinho, Moisés, que pode ficar até um mês fora, tá? Martínez, Pochettino e o Rodrigo, ele apareceu no boletim junto com o Pochettino, mas o Pochettino tá em transição e o Rodrigo também, porque ele tá condicionamento físico, tá? Enfim, entendam aí como vocês acharem melhor. O Davi Luiz seguiu um protocolo de concussão, vai ser reavaliado e desfalca o time contra o Sport. Então tá fora, ele saiu no intervalo do jogo para a entrada do Kusevich após uma pancada na cabeça. E pelo protocolo de concussão vai ser reavaliado. Tá fora, já é desfalque para o jogo contra o Sport, tá bom? Então, problemas e mais problemas. O Anderson Azevedo trouxe uma aspa muito forte lá no Twitter dele e disse o seguinte: nós não acompanhamos mais os treinos, então fica difícil de falar. Mas até quando o Vojvoda vai insistir na inoperância do Caleb em campo? Não agrega nada, não constrói nada, não marca bem, tem umas cavadas de falta horríveis. O futebol desse rapaz aí foi e não voltou. Concordo, tá? Caleb, infelizmente, é um a menos. Eu já larguei a mão há muito tempo. Respeito quem ainda acredita que ele vai ser o nosso grande reforço, como o Marcelo Paes já falou. Mas não dá mais, galera. Pelo amor de Deus, Caleb não faz mais nada que preste. Enfim, quero dar opinião aí sobre essa crítica do Anderson Azevedo sobre o Caleb. Comenta aqui abaixo. Meu parceiro Fábio Farias, que ora comenta lá no GT, disse o seguinte: o Fortaleza tem a obrigação de fazer uma janela de meio de ano bastante movimentada, não só para trazer reforços de qualidade que cheguem para ser titulares, mas também para encerrar muitos ciclos desse elenco. Porque, meus amigos, tem muita gente que não dá mais. E aí, o que é que vocês acham? Eu concordo com ele. Agora, difícil vai ser acreditar que o Fortaleza vai fazer as duas coisas, né? Tanto buscar reforços de qualidade e também encerrar ciclos que estão fazendo hora extra no clube. Enfim, eu concordo com ele, mas acho difícil isso acontecer, tá? Após enorme tragédia, a Conmebol segue em absurdo silêncio para Colo-Colo e Fortaleza. Já se passaram 2 semanas, o resultado da partida segue desconhecido e o clube chileno não foi punido adequadamente, dentro das limitações que a entidade pode agir, já que a punição criminal tem relação com a justiça chilena, obviamente. O jogo interrompido no segundo tempo, após a confirmação de lamentáveis mortes de 2 torcedores adolescentes dos arredores do estádio em Santiago, permanece oficialmente em análise, sem definição sobre o resultado ou próximos passos. Lamentável, né, Conmebol? E há um relatório da polícia chilena
apontando forte negligência por parte do Colo-Colo. O clube mandante descumpriu 20 das 36 exigências para a partida contra a equipe brasileira. Cara, isso é muito lamentável, galera. Isso é muito lamentável. Segundo o The Clinic, que teve acesso ao documento confidencial do Departamento de Eventos de Massa e Futebol Profissional, os carabineiros, que é a polícia local, revelou-se uma série de falhas de segurança no estádio Monumental para a partida da Copa Libertadores. O dossiê revelou que não havia equipamentos de controle suficientes, nem detectores de metais e que a concessionária, presidida por Aníbal Moça, também presidente do clube responsável pela organização do evento, não forneceu equipamento de segurança. Cara, entre as violações mais graves está a dos 238 dispositivos de segurança que deveriam estar em operação no estádio. Apenas 219 estavam disponíveis. Além disso, havia apenas 47 detectores de metais ativos e não 64 exigidos pelas autoridades, afirma a publicação. E por aí vai, tá? Tem também um depoimento do Javier Melano, delegado da partida de Colo-Colo e Fortaleza, e sua equipe sobre os acontecimentos do dia 10 de abril. Cara, é muita coisa. No relatório, ele é bem contundente sobre a tentativa do Colo-Colo de esconder informações da Conmebol. Soubemos por seguranças particulares que quando o ônibus com jogadores do Colo-Colo chegava perto do estádio, fora do perímetro de segurança, um carro atropelou 2 menores. E eles acrescentaram que, quando a partida estava prestes a começar, soubemos pela imprensa local que os menores foram atropelados por uma viatura policial. Cara, é loucura, né? Tem muita coisa errada aí e nada da Conmebol ver isso para dar a punição devida ao Colo-Colo e também os 3 pontos ao Fortaleza. Vamos ter que ter muita paciência para ver, o que vai acontecer. E agora vamos à polêmica com o Sport. O Sport informou ontem que, após um acordo previamente firmado com o diretor do Fortaleza, no qual ambas as partes decidiram pela não presença de torcida visitante no jogo do próximo sábado, o clube cearense voltou atrás da decisão. Importante destacar que a proposta para não presença de torcedores visitantes partiu do próprio Fortaleza, segundo o Sport, sob a justificativa de promover maior segurança para o evento. Após tratativas e alinhamento entre os clubes, inclusive com a formalização de um documento que foi assinado pelo CEO do Fortaleza e pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, o Fortaleza solicitou na noite desta terça sua carga de ingressos para a partida. Então vai ter torcida, mas é uma polêmica. O Marcelo Paes e o Mauro Carmelli assinaram uma parada, iniciativa deles, e agora voltaram atrás. Grande polêmica que o Sport trouxe à tona. Vamos ver o que é que vai acontecer também com relação a isso, especialmente no jogo do retorno. Para finalizar o vídeo, parabenizar o Tinga, partidaça ontem, para mim melhor em campo, jogou demais. O Leãozinho no Sub-20 brasileiro ganhou do Juventude por 2-0 e entrou na zona de classificação para a próxima fase. Muito legal isso. E a gente volta na live das 18h15, se não, talvez um pouco antes aí para algum novo vídeo ou alguma live extra aqui no canal. Bom, meu povo, é isso, videozão, mais um, hein? Curtiu? Deixa bem muito like, compartilha bem muito e a gente se encontra mais tarde. Valeu, falou e tamo junto.